mensagem número 94 de Êxodo e última. Então, aqui encerramos nossa série sobre o livro de Êxodo, vendo os pontos principais, não cada detalhe, mas um tanto quanto completa de lições, que as mais importantes, mais práticas que poderíamos aprender. Então, vamos lá. Êxodo 40, nós ficamos no capítulo 36, vamos para o 40 ainda, mas antes disso, nós ficamos no 36, e não preciso nem você ir lá, porque eu vou só recordar, no versículo 7, lembram que tinha tanto material para a construção do tabernáculo, que estava sendo doado, tantas ofertas, que Moisés proibiu de dar mais. Pronto, isso foi fomos até este ponto semana passada. Agora, do versículo 8, de 36, até o 40, no final de 39, são muitas instruções sobre o tabernáculo que achei por bem não comentar. Então, no versículo 1 do 40, que é o último capítulo de Êxodo, depois disse o Senhor a Moisés, no primeiro dia do primeiro mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. Então, indo lá para o 16 a 18, e tudo fez Moisés segundo o Senhor lhe havia ordenado. Assim o fez. No primeiro dia do segundo ano, no primeiro dia do mês, se levantou o tabernáculo. Pronto. Moisés levantou o tabernáculo e pôs as suas bases e armou as suas tábuas e meteu nele as suas vergas e levantou as suas colunas. E a passagem, então, continua. Lá no versículo 33... levantou também o átrio ao redor do tabernáculo e do altar e pendurou o reposteiro da porta do átrio. Era o espaço que tinha antes da própria tenda, onde tinha o Santo e o Santo dos Santos, que era cercado com cortinas e tal. Ou chama de reposteiro. Assim Moisés acabou a obra. Pronto. Então, encerrou a construção do tabernáculo. Vamos agora para os versículos 34 e 35. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ensine cada vez mais. Dela, Tua palavra, para aprendermos e praticarmos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, esses versículos aqui mostram, de uma maneira muito enfática, a presença pessoal de Deus no tabernáculo, mostrada, inclusive, de duas formas. Uma nuvem que cobria a tenda da congregação, que consideramos seja todo o conjunto, a cerca, o cercado, com o pátio, e lá na parte posterior, o próprio tabernáculo, que seria o santo, e juntinho do santo, o lugar chamado Santo dos Santos. E aqui diz que a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Então, vou falar numa nuvem que cobria a tenda da congregação, entendemos que todo o espaço, e a glória do Senhor que encheu o tabernáculo, lugar santo e o Santo dos Santos. Não sabemos se essa glória do Senhor é uma maneira de repetir que a nuvem também esteve não somente na parte externa do Santo e do Santo dos Santos, ali no átrio, ou se a nuvem esteve lá dentro também, se essa glória do Senhor está sendo referida como a nuvem, ou se de uma maneira diferente, um outro tipo de manifestação, além da nuvem que estava na parte externa, se dentro lá daquele recinto mais fechado,
onde só entravam os sacerdotes no santo, no lugar chamado santo, e no Santo dos Santos, que era dividido do lugar santo por uma cortina, um véu, que o sumo sacerdote apenas entrava uma vez por ano. Então, um lugar reservado ali. E aí não fala na nuvem, fala na glória do Senhor. Ou é a nuvem ainda, ou é um tipo diferente de glória, de iluminação, de brilho. Não sabemos. O fato é que a nuvem era tão densa, pelo menos lá na parte externa ao santo, lugar santo, que impediu Moisés de entrar na tenda da congregação. Então, era uma cena belíssima, como se Deus estivesse ali formalizando, oficializando o final da construção de todo o tabernáculo. Nós poderíamos fazer uma aplicação deste fato aqui, imaginando, já pensou chegar na igreja um dia e a gente não poder entrar? De nuvem, uma nuvem desceu do céu e encheu toda a igreja. Seria maravilhoso, uma experiência espetacular, mas não seria uma aplicação correta. Não seria uma aplicação boa. Porque o prédio da igreja não é o equivalente ao tabernáculo. E o que é hoje? Nós próprios. Cada crente é tabernáculo de Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17 a 20. 1 Coríntios 6, versículo 17 a 20. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele, falando do crente aqui. Fugir da impureza, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Ele estava falando da imoralidade antes. Assim, acaso não sabeis, aí ele entra. Não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora glorificai a Deus no vosso corpo. Então Paulo diz que o nosso corpo pertence a Cristo, que fomos intimamente unidos com Cristo, espiritualmente unidos com Cristo, e o nosso corpo se tornou santuário do Espírito Santo que Deus fez habitar em nós. Então, se ali, aquele prédio era o santuário, espiritualmente, especialmente no lugar chamado santo, que era unido com o Santo dos Santos, como eu já comentei, separado por um véu. Mas agora, nós, o seu corpo, é que é santuário de Deus. A palavra santuário que está aqui vem da palavra primária, habitar, que era usado, inclusive, no tempo, para o templo de Jerusalém, com relação ao edifício sagrado. Habitar, a ideia é esta. Habitação de Deus. O primeiro uso na Bíblia da ideia de Deus habitar em algum lugar foi feito por Moisés, lá em Êxodo, no Cântico de Moisés, eu não vou ler, em que fala que ele faria habitação no santuário. Santuário significa lugar santo, claro. A ideia, então, é que Deus estabeleceria, Moisés estava olhando para o futuro ainda, um lugar sagrado para ele habitar. Esse é o ponto. Ou se fazer presente. Tudo isto não tem jeito de ser uma linguagem reducionista, no sentido em que há uma forma de acomodar
a nossa mente e a nossa limitação dizer que Deus vem habitar ali de uma maneira plena, total. Você só pode estar num lugar ao mesmo tempo. Com Deus isso não acontece. Deus habita no céu. Então, não é uma maneira plena, total de falar. É uma forma de dizer que Ele estaria ali presente de uma maneira muito especial. Mas que isso não exaure, não elimina a presença de Deus em outro lugar do universo, porque Deus está agora presente ali, estaria no santuário. Não. Mas de uma maneira muito especial, sim, tanto que o próprio Deus fazia questão de mostrar, com a nuvem em cima do átrio, com a glória dentro do lugar santo e do Santo dos Santos. Deus fazia questão de mostrar isto. E podemos usar a linguagem com toda liberdade. Era uma habitação, é um lugar santificado pelo fato de ter se tornado ali, de se tornar a habitação de Deus. Interessante que no Velho Testamento não há nenhuma referência à pessoa como um santuário. Paulo está dizendo aqui que nós somos santuário, nós somos a habitação de Deus, mas no Velho Testamento não tinha isso não. O santuário era o tabernáculo, depois o templo lá em Jerusalém. Ali era o santuário, o lugar santo estava ali. O prédio, lugar físico. Aí vem o Senhor Jesus Cristo e pela primeira vez fala da noção de uma pessoa como santuário. E não é difícil imaginar a quem ele se referia. A ele próprio. João capítulo 2, versículos 19 a 22. João 2, 19 a 22. Jesus lhes respondeu: destruam este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu, em 3 dias, o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Primeira vez essa noção vem. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Isso os discípulos, porque outros, quando ele estava crucificado, disseram: ei, tu aí, que vai construir o santuário em 3 dias, desce da cruz. Foi usado como motivo de deboche a afirmação dele que ele construiria o santuário em 3 dias. O santuário era ele, obviamente se referindo à ressurreição dele. Aí quando ele ressuscitou no 3º dia, os discípulos, que coisa linda que ele fez! Entenderam perfeitamente o que ele estava dizendo. Ele estava falando, era dele próprio. E ele como habitação de Deus. Então, no Novo Testamento, Paulo desenvolve essa nova doutrina de que, sendo habitação do Espírito Santo, o crente é santuário de Deus. Também, como Jesus era e foi, especialmente no sentido de que ele estava aqui como homem, ele sendo Deus, no aspecto divino dele, ele não teria muito sentido falar. Então, quando falamos que Jesus é santuário de Deus, está falando do aspecto humano dele. Tanto que o Espírito Santo aplica, através de Paulo, a nós. E a Bíblia várias vezes fala do quanto Jesus, homem, era tomado, possuído pelo Espírito Santo, sem medida, como a Bíblia diz. Pois vocês vão ter o Espírito Santo também, habitados
ou habitado em vós, e cada um de vocês. Nós vamos ter o Espírito Santo habitando em nós? Vamos. Então, é muita ousadia, né? Nós fazemos o link de, bom, se Jesus era santuário de Deus, e era totalmente tomado pelo Espírito Santo, será que nós poderíamos ter a ousadia de pensar que, já que o Espírito Santo vem estar em nós, virá habitar em nós, nós somos santuário também? Não. Ninguém vai nem se atrever a um pensamento desse, pois pode se atrever, porque é exatamente o que Paulo está dizendo. No nosso texto lá, 1 Coríntios 6,19, que eu já li, ainda em 1 Coríntios 3,16, acho que vale a pena, estamos nesse contexto, eu já cheguei lá. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Está aí com toda a clareza. Lá em Efésios 2, diz que a igreja também é de uma maneira coletiva. Então, cada crente individualmente e a igreja de uma maneira coletiva é santuário de Deus. Como não poderia deixar de ser, se a igreja é formada de cada crente, cada uma habitação do Espírito Santo, a igreja coletivamente é. Então, poderíamos até deduzir isso, mas não precisa nem deduzir, porque Paulo disse isso claramente em Efésios 21 e 22. Irmãos, essa sempre foi uma doutrina, um ensino, que eu sempre desconfiei que o crente não tem minimamente a ideia do tamanho que isso significa. Eu tenho essa sensação comigo mesmo, com os crentes em geral. E essa doutrina aqui foi ensinada porque foi. Mas e a nossa mente não alcança uma fração do que significa. E é uma pena. E realmente é grande demais. Eu reconheço. Quando eu digo que nós não entendemos, estou falando só da nossa pequenez espiritual ou da nossa carnalidade, que são coisas reais, infelizmente. Mas não estou falando nisso. É porque é um assunto que transcende mesmo. É tão grande que você fica... eu sei que sou. Sou crente, então sou um santuário de Deus. Você sabe o que você está dizendo? Acho que o crente bem honestozinho mesmo diz assim, não. Sei não. Eu imagino que deve ser uma coisa muito grande aos olhos de Deus, uma coisa muito especial. Um pecadorzinho miserável como eu, que eu conheço meus pensamentos, o Espírito Santo habita nisto. Nisto. Habita. Isso mostra o tamanho da santidade de Cristo, da honra de Cristo e do valor da união que o Espírito Santo fez entre você e Cristo. Foi tão forte, tão profunda, que o Espírito Santo diz, se eu habitei no homem Jesus, eu habito também naquele homem ou mulher ou moço ou rapaz que está unido com ele, Cristo. Porque eu fiz essa união, o Espírito Santo falando, e eu vou habitar naquela pessoa. Mas os pecados daquela pessoa, ó Deus Espírito Santo, como fica? Estão ali, estão liquidados, estão perdoados, mas ainda perturbando na carne, isso vai acontecer enquanto eles viverem. Mas nesse aspecto, eu vou me dignar, habitar no corpo, na alma, na pessoa de um crente. Não vou levar em consideração o pecado que lá está. Mas a Bíblia diz que o Senhor se entristece com os nossos pecados. Claro, haveria de não ser,
Estou dizendo que eu não vou levar em consideração no sentido em que eu não vou me recusar a habitar num crente porque ele ainda peca. Porque se fosse assim, eu não habitaria em nenhum, nem o apóstolo Paulo, claro. Mas eu me digno a habitar no crente, no mais fraquinho dos crentes. Eu sou habitação de Deus naquele crente. Sou. E não deixo de ser, não me recuso a ser, estou à disposição daquele crente com todo o meu poder, com toda a ajuda que eu puder dar. É impressionante, irmãos. Isso é doutrina. Não sei se a gente pensa nisso, reflete nisso, tem tempo para pensar nessas coisas, tem cabeça, tem profundidade para pensar nisso. A minha sensação continua sendo muito desconfortável quando eu leio passagens assim, e eu vou para o céu com essa sensação, não tem jeito, porque é assim. E eu, numa tentativa de diminuir um pouquinho essa sua ignorância deste assunto e a minha própria, a sua incapacidade de entender um milímetro disso aqui, e eu próprio, eu vou tentar aqui, para você compreender a importância desse fato de que você é santuário do Espírito Santo, tentar ver a importância do santuário no Velho Testamento. Porque, na realidade, é o contrário. O fato de nós sermos a habitação do Espírito Santo, uma alma humana como nós, é muito mais significativo do que um lugar físico ser a habitação de Deus ali. O nosso caso é muito mais forte. A nossa união com Cristo. Mas tudo bem, nós somos humanos, velhos, fracos mesmo, e impressionáveis com ouro, com riqueza, com tamanho, com pompa. Tá bom, vocês querem isso aí, vamos nós. E coisa especial, que é dedicado, é sagrado, não pode tocar. Essas coisas nos impressionam. Infantis. Todos nós. O tabernáculo no tempo de Moisés era um lugar sagrado, santo. Se alguém entrasse lá naquele lugar santo, que não fosse sacerdote, morria. E no lugar santo dos santos tinha que ser o sumo sacerdote, já falei. O próprio sumo sacerdote entrando na véspera do dia que ele podia entrar, morreria. Lugar sagrado, perigo de vida. Entrar ali dentro. Por quê? Porque Deus era a habitação. Porque era a habitação de Deus. Isso aí impressiona um pouco, né? Você está entendendo um pouquinho mais, né? Tinha um sininho amarrado no pé do sumo sacerdote. E uma corda. Porque enquanto ele se movia, ouvia-se o sininho. Se ele tivesse uma síncope, um infarte, um derrame lá dentro, ele buf, caía. Quem que ia tirá-lo lá de dentro? Morria. Mesmo sendo um sacerdote, o próximo sumo sacerdote, que ele já tinha morrido, se fosse, não podia entrar. Aí tiravam ele. O sininho parava de titilintar, e o homem morreu. Ou desmaiou, caiu. Tirava ele. Com a corda. Aí você entende bem, né? Aí é fácil entender, as crianças estão entendendo, coisa interessante, olha uma sinetinha, uma cordinha para tirar e tal. Mostra o tamanho, o tanto que era sagrado para Deus, porque aquele lugar era, naquele momento, a habitação de Deus. E você é o dia todinho. Os detalhes da planta, do local, o desenho de tudo, vocês sabem, tudo dado por Deus. O jeito do desenho de uma flor, a cor de uma cortina, o material de um pano, tudo era absolutamente detalhado por Deus, mostrando o quanto ele gostava de caprichar, de mostrar de uma maneira externa o quanto é importante um lugar em que ele se fez habitação, que hoje é você. A montagem e a desmontagem do tabernáculo no tempo de Moisés era feita só pelos levitas. Outra pessoa de outra tribo
não podia participar da montagem e desmontagem. Não, eu vou só dar uma mãozinha aqui, está muito pesado ali, tá? Podia morrer. Não, só os levitas podiam montar e desmontar. Tudo muito especial, porque era o tabernáculo de Deus. No templo de Salomão, Davi, 400, 500 anos depois de Moisés, Davi disse, eu vou construir esse templo. Eu moro num lugar espetacular, num palácio, e o meu Deus está numa tenda ali. Não, vou fazer um templo para Deus. Aí Deus disse, vai não. Não vou. O escolhido de Deus, rei Davi, não vou fazer o templo. Mas, Senhor, eu tenho dinheiro, eu tenho disposição, eu tenho tudo, tenho vontade, tenho tudo, mas não tenho minha autorização. Eu não deixo você construir o meu templo. Mas por que, Senhor? Você é homem de sangue. Derramou muito sangue na minha presença e eu não deixo. Alguma coisa mexeu no coração de Deus. A violência de Davi, e muitas vezes guerreando a favor, claro, sempre guerreando a favor do povo de Deus, e às vezes, que eu queria dizer, às vezes com o próprio Deus na frente, dirigindo e dando vitórias para Davi, não interessa. Você derramou muito sangue. Muito guerreiro demais. Não vai construir o meu templo. Critérios de Deus que nós nem sabemos avaliar direito, mas não vai. Então era uma coisa muito especial. Construir o templo de Deus ia ser alguém muito especial. No caso, Salomão, que era um homem de paz. Não, mas ele foi muito idólatra também, ele tinha muitas mulheres. Não interessa. Deus tem os critérios dele. Muitas vezes ele não explica. E Davi não podia e Salomão podia. É exatamente assim. Critério. Opa, vamos com cuidado. Vamos tocar nesse assunto aqui com cuidado. O assunto é tabernáculo de Deus, é templo, é o templo de Deus, é o assunto aqui, vá com muito cuidado. Você é templo de Deus. Você tem cuidado de si próprio e de outro irmão ou irmã. Salomão mandou 30 mil homens para o Líbano para tirarem madeira especialíssima. E ele mandava 10 mil de cada vez. Porque 10 mil ia e 20 ficavam em casa descansando e passava lá um tempo e voltava. Todo um projeto. 70 mil para construir não sei o quê, não sei quantos mil. Eu tinha ler tudo, está tudo escrito lá em 1 Reis 5, 13 a 18, mas não vou ler. Mas o material riquíssimo, muita gente, muito poder, muita despesa. Não importava o tamanho do trabalho, da despesa, do dinheiro, da riqueza. Interessante. Tanto o tabernáculo no tempo de Moisés, como o templo no tempo de Salomão, era um lugar único. Cada um, na sua vez, era um lugar absolutamente único de adoração formal a Deus, com sacrifícios. Em Israel, o templo de Salomão. O outro era no deserto, claro. Tabernáculo. Então, só ali podia fazer. Um depois do outro. Muito depois do outro. Só. Não vá sacrificar. Não vá adorar a Deus formalmente em outro lugar. Então, tudo isso, eu já estou encerrando, foi substituído por você. Você. Sabe o que isso significa? Paulo diz que você não é mais nem de si próprio. Já lembro, né? 1 Coríntios 6. O peso disso. Você é santuário de Deus. Ele habita em você. Você pertence a Cristo. Você foi unido com Cristo.
Se levássemos mais a sério essas coisas, nós não conformaríamos apenas com doutrinas. Eu, como pregador, nunca me conformei em só pregar a doutrina. Encher vocês, encher no bom sentido, de doutrinas e tudo, teologia, e pronto. Amanhã você começar a sua semanazinha, segunda-feira, terça, quarta, sendo um bom rapaz, uma boa moça, uma boa esposa, tudo corretinho, honesto, tudo. E pronto. Sabia responder uma prova de teologia razoavelmente elementar, você saberia responder e tal. Tudo bem. Vamos tocando. Não. Tem que aplicar na prática. Na prática, eu vou aplicar na prática a doutrina de ser santuário de Deus. Só vai. Tem que. É lógico. Por exemplo, tem sentido o fato de você ser santuário de Deus e ver o que você vê? Ver, querendo ver. Você está na sua frente, alguma coisa acontece ali, você nem escolheu ver aquilo. Mas quando você senta para ver, e ouve, e pratica coisas absolutamente indignas para um crente, é o santuário de Deus que está ali e você está violentando através do ouvido, através dos olhos, do seu corpo. É muito forte essa doutrina. E você prejudicar o templo do Espírito Santo, que é o seu irmão, o vizinho ou a sua irmã, prejudicar, levando para o mal, fazendo pecar, dizendo coisas que vai perturbá-lo ou perturbá-la. Você tem esse cuidado todo? A aplicação correta, então, não seria imaginar este prédio cheio de uma nuvem que veio do céu, por mais espetacular que seria, como eu já disse que seria mesmo, mas não era a aplicação para lá. Eu diria que não houvesse espaço para a sua carne, para o mundo tão cheio que você estava ou está da glória de Deus. Você é um pedaço da glória de Deus ambulante. Não tem espaço para o diabo perturbar. Não tem espaço para o mundo entrar, para a sua carne lhe derrubar. Você está cheio. O Espírito Santo lhe envolveu de uma maneira especial com a glória dele. Você não consegue nem pensar em alguma coisa ruim, indigna, imoral, injusta, arranha, porque não tem espaço na sua mente. A glória de Deus tomou tudo. Pastor, isso é um sonho dourado, diga logo amém, vamos almoçar. Está muito assim. Chegar no céu, eu penso nisso aí. Esse negócio está meio complicado. Pessoa muito prática, viu, pastor? Ah, é prático, é muito prático. Racional. Pé no chão. Essas coisas assim. Vai comigo mesmo, não. Até que é interessante ouvir domingo, mas segunda-feira, pastor, quando as contas chegam, quando o telefone começa a tocar, e os negócios para fazer, e os estudos para completar, e a briga com o marido, e a discussão com a mulher, e os filhos, os adolescentes lá que estão... Aí vamos falar em santidade de Deus em mim, que é especial, um templo. Então, não dá, pastor. Não dá. E a internet não tem tempo para nada, tudo em cima, tem que fazer. Tem que pagar o negócio do carro, pagar o seguro, pagar isso, pagar aquilo. Não é só o pagamento, não, é responsabilidade, se lembrar de tudo, dá luz, assim, corta a luz, telefone, outra coisa. Não dá. E o carro que não pega?
O senhor quer mais? Eu digo, não, pode parar que eu conheço também, viu? Gente, eu não sei o que fazer. Com você, eu não sei o que fazer. E nem era para saber, é você saber. Eu preciso saber o que eu faço comigo. E eu tento, com dificuldade, lutando contra a maré, claro. Mas aí já não é mais comigo. Se você amanhã, ou talvez até antes disso, está desonrando o templo do Espírito Santo, o santuário de Deus que você é, tirei o peso das minhas costas, porque já lhe ensinei, já lhe disse, já lhe exortei, e a mim próprio. Então o peso vai ser meu, o meu, o de você, o de você. Ah, mas o pastor ora por mim, oro, uns devemos orar pelos outros. Ah, mas qualquer coisa eu corro, o pastor vai me aconselhar, então. Você acha que é essa a solução? Ligar para o irmão, ligar para o professor, ligar para o pastor. Ajuda, né? Sem dúvida, mas não, meu irmão, minha irmã, tem que ser algo muito mais sério. A vida cristã é coisa muito séria. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo livro de Êxodo. Na realidade, os 3 últimos versículos ainda estão aí, que eu não toquei, mas são repetidos em números com mais detalhes, e vou começar a expor números, aí eu falarei deste pedacinho de Êxodo, ainda que foi aumentado lá em números a explicação e a narrativa. Muito obrigado, então, por Êxodo, que se encerra aqui a nossa exposição. 94 pregações, feitas com calma, feitas com paz, feitas com tranquilidade, semana após semana, de domingos pela manhã. É um privilégio poder ter exposto tanta coisa linda da tua palavra para esses irmãos, para outros que vierem a ouvir de outra forma, e para mim próprio, pelo que eu pude crescer, ou tentar crescer. E o crescimento desta igreja que é composta de todos os membros, inclusive eu e os outros, seria muito bom ver a igreja crescendo, todos nós juntos, com as pregações, em tudo que fazemos aqui, mas de maneira especial com as pregações e com a textação de Êxodo, em particular. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.